Meus irmãos, eu peço que a igreja abra suas Bíblias no livro de Ageu. O livro de Ageu é um dos últimos do Antigo Testamento. Então, se tiver na dúvida em como achá-lo, vá lá em Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, e vá voltando. São 3, antes de terminar o Antigo Testamento. O livro de Ageu é um dos menores livros do Antigo Testamento, são apenas 2 capítulos. Enquanto os irmãos vão achando, eu vou já trazendo um pouco do contexto histórico aqui do que nós veremos esta noite. Meus irmãos, lá em Deuteronômio, o 5º livro do Pentateuco, para aquele povo que estava prestes a entrar na terra prometida. Eles estavam ali um pouco antes do Rio Jordão, estavam prestes a atravessar o Rio Jordão, entrar na terra prometida, Canaã, e Moisés está ali relembrando o povo das leis de Deus, das bênçãos de Deus, das misericórdias de Deus e das promessas de Deus. Nesse processo, lá no final do livro de Deuteronômio, nós chegamos no capítulo 28. Nesse capítulo 28 de Deuteronômio, vai trazer muitas informações, e as mais importantes que eu quero trazer são 2, que são as bênçãos resultantes da obediência e as maldições resultantes da desobediência. Então lá Moisés vai falar quais são as bênçãos resultantes da obediência, se o povo se mantivesse firme nas leis de Deus, e vai falar o que vai acontecer se eles desobedecessem a Deus. As desobediências resultariam algumas maldições. O povo entrou na terra prometida e rapidamente se afastaram da lei de Deus, se rebelaram contra Deus, adoraram outros deuses e não quiseram nem saber. Deus começa a mandar punições para o povo, derramar seu julgamento em cima do povo, para que o povo, além de pagar pelo que estava fazendo, que eles pudessem voltar a Deus, que eles se arrependessem dos seus pecados e voltassem a adorar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Isso vai acontecendo no Antigo Testamento praticamente inteiro. Em determinado momento, nós temos o reino de Israel já estabelecido, nós temos o rei Saul, o primeiro rei de Israel, um dos primeiros, na verdade teve um outro, não entraremos em detalhes. Saul, um dos primeiros. Depois nós temos Davi, na sequência nós temos Salomão, filho de Davi, e aí quando Salomão assume, nós temos a divisão do reino de Israel: reino do norte, capital Samaria; reino do sul, capital Jerusalém. E Deus manda como julgamento em cima do povo, por estar se rebelando contra ele, manda o exército assírio, o povo assírio, para destruir o reino do norte primeiramente, capital Samaria. O exército assírio vai lá e destrói tudo. Na sequência, Deus manda o exército babilônico destruir o reino do sul, especificamente Jerusalém. E em 586 a.C., o rei Nabucodonosor, do Império Babilônico, destrói Jerusalém, quebra tudo, queima tudo, deixa alguns poucos pobres em Jerusalém e leva a maior parte do povo para o exílio babilônico. Babilônia ficava na região da Mesopotâmia. E aí Deus derrama o seu juízo no povo neste ano. O povo no exílio, na Babilônia, ficam por volta de 70 anos, e depois o Império Babilônico ele é destruído pelo Império Persa, e a partir desse momento, o imperador persa ele começa a autorizar alguns povos a retornarem aos seus países de origem, e Israel é um deles. E o povo começa a voltar para Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém, e a partir do momento que eles chegam, eles começam a reconstruir a vida deles. Começam a reconstruir suas casas, começam a reconstruir suas vinhas, começam a criar os seus currais para os seus animais, começam a reconstruir a muralha de Jerusalém e começam a reconstruir o templo de Jerusalém. O povo começa a sofrer obstruções, vinda do povo samaritano, que ficaram ainda na cidade. É um povo que tinha muita intriga com o povo judeu.
começaram a ter problemas financeiros por causa da seca que ocorria naquele local. Então, diversos obstáculos fizeram com que o povo parasse, suspendesse a reconstrução do templo de Jerusalém. Suspendeu e eles foram cuidar das suas vidas. Passado 15 anos de suspensão, Deus levanta alguns profetas. Esses profetas ficaram conhecidos como profetas pós-exílicos. São aqueles profetas levantados após esse exílio babilônico. Nós temos aí Ageu, que nós falaremos hoje, Zacarias, Malaquias, Esdras, Neemias. E Ageu, ele faz 4 profecias no livro dele, nesse livro de apenas 2 capítulos. Hoje nós veremos a primeira parte. E eu peço que os irmãos acompanhem então a leitura. Agora que os irmãos entenderam mais ou menos o contexto, o que aconteceu antes, tudo isso que eu falei aconteceu antes, e agora, depois desses 15 anos que o templo está parado, a construção, a reconstrução, Deus levanta Ageu e fala: Ageu, dê esse recado aqui para o povo. E é isso que Ageu falará ao povo que está lá em Jerusalém. Capítulo 1 de Ageu. No 2º ano do rei Dario, que era o rei persa, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Meus irmãos, foi essa mensagem que o profeta Ageu recebeu de Deus para falar para o povo. O povo estava relapso, o povo estava apático, o povo estava dormindo em berço esplêndido, sem se preocupar com as coisas do Senhor e se preocupando com as suas próprias coisas. E Deus manda um alerta para o povo. O povo não estava sentindo satisfação. Estavam trabalhando, estavam ganhando dinheiro, mas a satisfação
não estava chegando. Então, meus irmãos, com essa leitura que nós fizemos, nós vamos tratar de algumas lições, alguns princípios que servem para nós hoje. Mesmo essa história tendo acontecido lá por volta de 520 antes de Cristo, ela é muito atual e serve para a nossa edificação. Então, a primeira lição que eu quero tirar, meus irmãos, dessa passagem, é que muitas vezes nós invertemos as nossas prioridades. No versículo 2, assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então o povo, como eu já disse, não estava preocupado em reconstruir o templo de Jerusalém. 15 anos de obra parada e eles estavam preocupados com a sua própria vida. Então, nós temos que entender que, da forma como Jesus Cristo falou no Novo Testamento, a prioridade da nossa vida é Deus. Sempre Deus. Primeiro Deus, depois eu. Primeiro Deus, depois minha família. Primeiro Deus, depois a minha sociedade. Primeiro Deus em tudo. Esse princípio, ele nos ensina que nós não devemos demorar em nos envolver com a obra de Deus. Deus, por ser misericordioso, ele ainda deixou o povo 15 anos tranquilo lá. Mas nós temos que aprender que o Deus que mandou, nós veremos mais para frente, lá no povo, mandou seca, mandou problemas rurais para um povo rural, escassez de comida, de água, de dinheiro mesmo, de tudo. É o mesmo Deus hoje, então o princípio não mudou. Isso tem que estar muito claro na nossa cabeça. Então nós não podemos nos demorar em agir, em ir fazer a obra de Deus. Muitas vezes a gente pensa que fazer a obra de Deus é algo mirabolante, vamos dizer assim. Fazer a obra de Deus é eu viajar lá para a África para pregar o Evangelho. Fazer a obra de Deus é eu ir para o seminário, me formar pastor, ou eu fazer determinada coisa, assim, acolá, coisas grandes aos olhos humanos, mas não é. Fazer a obra de Deus, nós temos diversos exemplos. Um deles, ler a nossa Bíblia devocionalmente. Isso é fazer também a obra de Deus. Orar é fazer a obra de Deus. Então, muitas vezes, quando a gente inverte as prioridades da nossa vida, coisas simples como a oração nós deixamos de lado para nos preocuparmos com outras coisas. E isso não deve ser feito. É o que a gente aprende dessa primeira passagem. O tempo urge. Quantas pessoas ao nosso redor estão vivendo nas trevas? Quantas pessoas perdidas passando por nós diariamente e nós não pregamos o Evangelho para essa pessoa, nem por palavras e nem por comportamento. Então o tempo de acordar é agora. Vivemos numa sociedade altamente corrupta. Por outro lado, nos anima a saber que o povo hoje está perdido, precisando saber o caminho. Então nós deveríamos nos animar para mostrar o caminho para essas pessoas que vivem perdidas nesse tempo pós-moderno que nós vivemos. As pessoas estão ávidas para saber a verdade, as pessoas estão confusas, muitas informações conflitantes chegando. É o momento de nós mostrarmos a verdade e pregar para essas pessoas. Esse é um dos exemplos de fazermos a vontade ou a obra de Deus. Então, o segundo ponto desse primeiro princípio, que nós devemos lembrar também que as dificuldades da nossa vida, elas sempre vão existir. Então, nós sempre teremos prioridades na nossa vida. Então, sempre eu vou estar, como dizem hoje, na correria. Sempre eu vou estar tentando trabalhar para juntar dinheiro, para comprar um carro, comprar uma casa, viajar, comprar roupas, fazer um curso, fazer uma faculdade. A gente sempre vai ter prioridades. Mas a gente nunca pode se esquecer que a prioridade principal da nossa vida é Deus.
Essa é a primeira lição, é o primeiro princípio que eu queria deixar pontuado aqui esta noite. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. A segunda lição é que nossas ações e omissões, elas têm consequências. Vocês percebam que lá no versículo 6, vai dizer assim: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocar num saquetel furado. Ou seja, num saco furado, o dinheiro não dá. Versículos 9 e 10. Esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. E Deus responde por que ele fez isso. Eu fiz isso por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o orvalho e a terra os seus frutos. Ou seja, a produção rural não estava saindo, eles estavam plantando e não estavam dando conta. E Deus, quando fala que ele retém o orvalho, é porque ele retinha a chuva. E numa plantação, se você não tiver chuva, você perde tudo, você não tem produção, você não tem alimento. No versículo 11, ele vai dizer o seguinte: fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes. Isso é Deus falando, viu? Foi ele que mandou a seca. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Deus estava fazendo isso. Deus estava mandando, podemos dizer assim, esses alertas para o povo: ó, acorda, estou mandando aí. E isso tem a ver, tem ligação com o que está lá em Deuteronômio 28, que eu falei no início. O Deuteronômio 28, 8, vai dizer justamente: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, se vocês cumprirem a palavra de Deus, e em tudo que colocares a mão. Então, se vocês fizerem um paralelo entre o Deuteronômio 28, vai ver que está tudo encaixado. Aquelas bênçãos e maldições que está no Deuteronômio 28, estão acontecendo aqui agora. Então, um princípio que percorre toda a Bíblia é que as nossas ações ou omissões, elas têm consequências. Como eu já disse, eu vou insistir diversas vezes hoje, Deus é o único. Deus do Antigo Testamento não é um e o Deus do Novo é outro. Muita gente tenta separar, falando que são coisas diferentes. Não são. O Deus é o mesmo. E os princípios que são tratados lá são os mesmos do Novo Testamento e são os mesmos hoje. Então, Deus estava mandando alerta para o povo: ó, acorda, eu estou fazendo isso para vocês acordarem, se lembrarem que tem minha obra lá a ser feita. Faz lá a minha obra primeiro e para vocês vai ter. Para vocês não vai faltar, mas a prioridade é minha. É isso que Deus estava falando aqui para o povo. Então nós vemos que diversas bênçãos da obediência são vistas quando o povo cumpre a palavra de Deus, e as maldições também. Vejam aqui que interessante, lá em Deuteronômio 28, 47 e 48, vai dizer que porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Ou seja, vocês tinham tudo, eu dei tudo para vocês, e vocês mesmo assim não estavam me adorando, não estavam me dando a prioridade. Daí Deus continua: assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos inimigos que o Senhor enviará contra ti, sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro até que te haja destruído. Então Deus estava alertando o povo que não estava botando a prioridade devida a Deus, que a punição viria. E é até interessante que quando Deus manda o exército babilônico invadir Jerusalém, ele chama de seu servo o rei Nabucodonosor, aquele pagão. Ele chama meu servo. Por quê? Porque estava servindo a vontade de Deus ao ir lá e destruir Jerusalém. Então esse é o segundo princípio que nós tiramos. O terceiro princípio é que os castigos de Deus são para o nosso próprio bem. Hebreus 12, de 5 a 6, vai dizer que o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o filho a quem recebe. É interessante que nós vemos, Amós é um dos livros que trazem isso muito claro, que Deus mandava pragas na lavoura, mandava seca, mandava sede,
sempre buscando que o povo se arrependesse e voltasse a Deus. Então, tudo que Deus ia mandando era para o povo acordar e voltar para Ele, para voltar a ter aquelas bênçãos que Deus havia prometido. Amós, a exemplo, 4, de 8 a 9, vai dizer que Deus dizendo, feri-vos com o crestamento e a ferrugem, ou seja, são pragas da lavoura. A multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras devorou-a o gafanhoto. Contudo, não vos convertestes a mim. Então Deus está mandando as pragas para que o povo se arrependesse e voltasse para Ele. Então muitas vezes, meus irmãos, hoje em dia nós sofremos. E muitas vezes nós sofremos porque Deus está, por amor, nos chamando para que nós acordemos e passemos a dar a prioridade a Ele devida. Muitas vezes nós nos esquecemos de Deus e buscamos as nossas próprias coisas. E às vezes o alerta vem, às vezes é doloroso, muito, às vezes nem tanto, mas faz com que a gente acorde para voltar a dar a prioridade devida ao nosso Deus. Como queremos ser abençoados se nós não temos compromisso com Deus? É uma ingratidão nós invertermos a ordem de prioridades na nossa vida. Então o terceiro ponto aqui é: os castigos de Deus são para o nosso bem. Que nós possamos enxergar isto e fazer uma análise da nossa vida e ver se realmente nós estamos dando prioridade para aquilo que realmente deve ser priorizado. O quarto ensinamento nós vemos lá no versículo 8º. Devemos buscar sempre a glória de Deus. Então Ageu 1:8 vai dizer: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Isso é Deus falando. Peguem esse material e reconstruam o meu templo. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então Deus diz para o povo: vai lá, pega a madeira, reconstrói o meu templo. Assim eu vou ser glorificado, porque as outras nações viriam e veriam o templo do Senhor construído e glorificariam a Deus. E Deus diz: vão, peguem material, reconstruam o meu templo, primeiro para mim, depois para vocês. Eu tenho a prioridade sobre as vossas vidas. Primeiro a madeira é minha, depois da sua casa. Então o problema que nós vemos ali era um problema espiritual, porque o povo estava sendo ingrato para com Deus. Por isso que nós vemos o profeta dizendo 2 vezes: considerai o vosso passado. Depois ele fala de novo: considerai o vosso passado. Ou seja, olhe para trás, olhe o que eu fiz por vocês, olhe as bênçãos. Quando vocês tinham tudo, vocês não vinham a mim, vocês se ensoberbeceram, foram atrás das suas próprias coisas, agora vocês estão sofrendo por causa disso. Olhe o que eu fiz. Eu acabei de libertar vocês de 70 anos de escravidão na Babilônia. Vocês estão voltando para a terra prometida, para o local onde os seus familiares estão enterrados. Eu salvei vocês, eu libertei vocês, eu sou o Deus de vocês. Considerai o vosso passado. O que nós vemos de lição para nós hoje? Considerai cada um aqui o nosso passado. Por volta de 2000 anos, Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, nos justificou, nos salvou. E o que nós temos feito para a obra de Deus? Será que nós estamos dando prioridade mesmo à obra de Deus na nossa vida? Seja nossa vida privada, nossa vida familiar, nossa vida em sociedade, será? Ou será que nós estamos priorizando o nosso sucesso profissional, o nosso crescimento intelectual? Ou será que nós estamos priorizando qualquer outra coisa, menos o reino de Deus? Considerai o vosso passado, todas as bênçãos que nós já recebemos de Deus. O fato de estarmos aqui hoje é uma bênção. Nessa última semana nós tivemos a presença lá no nosso seminário de um pastor lá do Oriente Médio.
do Kurdistão. Kurdistão é um dos maiores povos do mundo que não tem território próprio. Então eles moram em acampamentos na região do Iraque, da Síria, daquela região do Oriente Médio. É um povo muito perseguido, justamente porque não tem território. E nós recebemos lá no seminário, essa última semana, eu encontrei com esse pastor lá na reunião do Supremo Concílio, que teve em julho também, ele estava lá, no Mato Grosso. Ele era um líder muçulmano e foi convertido pela graça de Deus e se tornou um pastor evangélico. E ele fala das lutas que eles passam lá. E, meus irmãos, é impressionante. Toda vez, eu até me arrepiei aqui, não é do frio, viu? Eu até me arrepiei. Quando a gente ouve as histórias desse pessoal, dá uma coisa tão ruim em mim, pelo menos, porque é aí que eu vejo que eu não estou fazendo nada. Estou fazendo nada. A gente compara o pessoal lá com risco, se reúnem em igrejas, em casas. Igrejas, né, lá ainda tem algumas espalhadas em alguns locais, outros são perseguidos. O pessoal se reúne com o risco de cair uma bomba lá em cima e matar todo mundo. É como se nós estivéssemos aqui reunidos e a qualquer momento podia entrar alguém por essa porta e metralhar a gente, ou cair uma bomba aqui, e o pessoal está lá, está firme, estão lá orando, estão lá estudando a palavra de Deus. É impressionante quando a gente ouve essas histórias, e aí a gente vê o quanto a gente é falho, o quanto a gente não busca o reino de Deus, busca o nosso próprio conforto, o nosso próprio prazer, as nossas próprias coisas. O segundo ponto aqui, dando prosseguimento, na verdade, o quinto, devemos atender à voz de Deus. Ageu 1:12 vai dizer: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, esse não é o Josué lá que invadiu Jericó, tá? É outro, muitos anos depois. E todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Esse temer aqui, meus irmãos, não é medo. Esse temer aqui é devoção, adoração. Eles acordaram para a mensagem do profeta. O profeta chegou e falou esse recado, o povo atendeu, a começar pela liderança. O sumo sacerdote, o governador de Judá e o povo que estava ali. Atenderam a voz do profeta, vinda de Deus, reconhecidamente vinda de Deus. Reconheceram, temeram a Deus e falaram: olha, realmente nós devemos fazer alguma coisa. E da mesma forma nós hoje devemos atender a voz de Deus. A voz de Deus está na Bíblia Sagrada. Muitas pessoas hoje ficam se perguntando: qual será a vontade de Deus para a minha vida? Querendo que ele sonhe com alguma coisa, ou que alguém venha e traga uma palavra. Olha, Deus está mandando dizer que você deve fazer tal coisa. Não é assim que funciona. A vontade de Deus para a nossa vida está aqui. Nós já sabemos qual é. A vontade de Deus para a nossa vida é que nós sejamos santos, que nós busquemos viver em santidade, que nós busquemos imitar nosso Senhor Jesus Cristo. A vontade de Deus para a nossa vida é que sejamos honestos, é que nós trabalhemos, é que nós nos reunamos, é que nós adoremos a Deus, prestemos culto a Ele, louvemos a Ele. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para a nossa vida está na palavra de Deus, e é clara. Nós não devemos ficar buscando sinais, mistérios, coisas desse tipo, para saber qual é a vontade específica de Deus. Os princípios gerais estão aqui. Então, se é para você fazer uma faculdade de enfermagem ou de direito, a Bíblia não vai te dizer. Nisso nós temos a livre agência, nós podemos escolher. Mas, depois de eu escolher a minha profissão, a Bíblia me diz o que eu devo fazer. Ser honesto, fazer tudo bem, como se fosse para a glória de Deus, como se fosse para Deus. Esses princípios permeiam toda a Bíblia. Então nós devemos atender a voz de Deus. O próximo, Deus está presente. Essa é uma animação, é um ânimo que Deus está nos dando. Vejam o versículo 12. Aliás, o versículo 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Meus irmãos, Deus é conosco hoje. O templo de Jerusalém, o tabernáculo no deserto,
eram sinais visíveis da presença de Deus entre o povo. O povo de Israel era um dos únicos que Deus vinha até o povo e não o povo ia até ele nos santuários. Os povos que viviam ao redor de Israel, eles construíam santuários para os seus respectivos deuses, deuses falsos, lógico. E o povo ia até lá para adorar os seus deuses, oferecer sacrifícios, etc. Deus não, o nosso Deus, ele veio, ficava no meio do povo, junto do povo. Inclusive isso para os povos ao redor era humilhante, porque era um Deus todo-poderoso no meio do povão. Os povos ao redor, os povos pagãos olhavam até diferente para o povo de Israel por causa disso. E Deus vinha, habitava no meio dele. Hoje, Deus habita em nós. O Espírito Santo habita em cada um de nós que nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus Cristo. Deus habita em nós. Isso deveria nos animar, nos dar motivação. Deus está dentro de nós. E aqui diz, como animação para aquele povo que estava desanimado e não queria reconstruir o templo, o profeta diz: Deus está presente. Ele diz, Deus diz, eu sou convosco. Se os irmãos lerem 1 Samuel 6, capítulo 5, vai dizer que Davi prosperava em tudo que ele fazia, porque Deus era com ele. Saul começou a declinar depois que ele se rebelou contra Deus e Deus o deixou. Então viver longe de Deus não dá, sem Deus não fazemos nada. Agora Davi era abençoado porque Deus estava com ele, e o povo foi abençoado aqui, porque Deus estava com ele, e Deus está conosco. Deus está conosco, habitando em nós. Que isso sirva de motivação, de encorajamento, para que nós façamos a obra de Deus. Penúltimo tópico, meus irmãos. Deus desperta o Espírito. O versículo 14 de Ageu vai dizer: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos. Repetindo, eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos. Devemos orar por despertamento. Precisamos de despertamento. Nós não somos nada sem Deus. O Espírito Santo deve atuar em nós e nos despertar para a sua obra. Grandes despertamentos ocorreram na história da igreja, na história mundial, e nós temos herança disso até hoje, os grandes avivamentos, os grandes despertamentos, o Espírito Santo atuando claramente em nações, em povos, principalmente povos perseguidos, e Deus atua claramente nesses povos, que nós não precisemos chegar ao ponto de ser perseguido para que nós acordemos e façamos a obra de Deus. Deus desperta o Espírito, da mesma forma como fez lá, Deus faz hoje. Último ponto, devemos trabalhar na obra de Deus. Versículo 14, que é o mesmo que nós lemos anteriormente, mas eu queria dar ênfase só no finalzinho. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. A obra de Deus ela é imensa, como eu já falei. Nós temos a obra de Deus para todo lado, inclusive aqui na igreja, inclusive no seu trabalho, inclusive na nossa casa, inclusive em todas as esferas da nossa vida. Então, não atuar na obra de Deus não é desculpa. Nós temos campo para fazer isso. Mas, se você está na dúvida de como agir, nós estamos aqui presentes, na Igreja Presbiteriana do Limão. Quem quiser
fazer a obra de Deus, chegue a nós, pergunte: como eu faço isso? Ou, olha, eu gostaria de fazer tal coisa, se predispor a atuar, a agir. Tem um jargão por aí que diz assim: crente que não trabalha dá trabalho. Então muitas vezes a gente fica anos esquentando o banco da igreja e não fazemos nada. E aí o que acontece? A gente só reclama. Ah, fulano de tal canta mal. Ah, fulano de tal toca mal. Ah, fulano de tal tá fora do peso. Igual eu vi esses dias, foi para mim isso aí, não vou revelar quem foi. Então a gente fica caçando problema. Por quê? Porque a gente não está lá trabalhando. Se a gente estivesse lá trabalhando, não ia ter tempo para ficar procurando isso aí. Ou você ia relevar, porque você vai ver que é difícil. É muito difícil vir aqui cantar. Os irmãos que estão aqui mais tempo, talvez me lembrem de quando eu tentei cantar aí. Dificuldade tremenda. Não é fácil. Então apontar o dedo para o outro é fácil, agora fazer que é difícil. Então campo tem, meus irmãos, tem coisa para fazer. Vamos orar para que Deus nos anime, nos vivifique, para que Deus nos levante, nos anime e faça com que nós nos disponhamos a trabalhar pela obra de Deus. Paremos de ficar dando desculpa. Não sejamos ingratos pela obra que Cristo fez na nossa vida. Meus irmãos, concluindo, vou só recapitular rapidamente alguns pontos para que não fique jogado essas 8 lições, esses 8 princípios que nós falamos aqui. Então, primeiro, não dê desculpas esfarrapadas. Como? Eu não tenho tempo, ou não tenho o que fazer. Minha igreja já está completa, já está todo mundo lá, já faz alguma coisa, eu não vou fazer nada não. Então, não dê desculpas esfarrapadas. Segundo, não seja preguiçoso. Ore e peça para que Deus te anime. Trabalhe na obra do Senhor. Reconheça que a correção de Deus é para o nosso bem. Às vezes nós precisamos de um chacoalhão para acordar. Eu já recebi vários. Acredito que os irmãos também. Busquemos em primeiro lugar o reino de Deus. Lembremos que o objetivo da nossa vida é glorificar a Deus. E eu quero encerrar essa mensagem, meus irmãos, com a leitura do que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 31 a 33, que é Jesus dizendo: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitas de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Busquemos, meus irmãos, em primeiro lugar o reino de Deus. Demos prioridade a Deus e a nossa vida será abençoada, porque é isso que a palavra de Deus diz.